Qual que é o seu nome? Stephanie. Setor que você vai trabalhar? Stephanie. SDR? Legal, legal. Toda segunda-feira de manhã nós temos essa reunião, que nós chamamos de primícias, onde a gente canta um louvor, lê uma palavra, estuda algum tema específico e procura ter essa comunhão. Então, seja bem-vinda. Vamos todos nos apresentar rapidamente para a Stephanie. Prazer, meu nome é Eduardo, eu trabalho no setor financeiro. Fechou? Faltou alguém? Eu sei que você não vai decorar agora, não se preocupe. Nem eu decorei o nome de todo mundo, então fique em paz. Pessoal, vamos lá? Nós estamos já uma sequência de algumas semanas falando sobre leis de liderança. E hoje nós vamos falar sobre uma lei que chama Lei da Imagem. Tem um outro nome que eu gostaria de dar para essa lei, que fica mais fácil da gente entender, que também pode ser a lei do exemplo. Vocês acham que é importante um líder ser um exemplo? E aí, Walter? Um líder precisa ser um exemplo? Em qual sentido? Certo. Você acha que é fácil ser um exemplo? Certo. Karen, você acha que é fácil ser um exemplo? Não? Por quê? Uhum. Certo. Quais são os dois tipos de exemplo que a gente pode dar? Quem pode me dizer? Tatiane, quais são os dois tipos de exemplo que a gente pode dar? Geral. Uma visão bem macro. Bem macro, sem detalhes. Quais são os dois principais exemplos que a gente pode dar? E aí? Postura, comportamento, o que mais? E aí, Rebeca? Dois principais exemplos que a gente pode dar. Eu tenho que ficar meio de frente para você, eu não posso ficar de costa, que eu já entendi o esquema. Vai, quem pode me dizer dois principais exemplos que a gente pode dar para uma pessoa? Simples assim. A gente pode dar dois exemplos para uma pessoa. Um exemplo bom e um exemplo ruim. Aí eu volto e faço a minha pergunta. É difícil nós sermos um exemplo para alguém? Sim ou não? Não. Não é difícil nós sermos um exemplo para alguém, porque nós podemos tanto ser um exemplo bom, como nós podemos ser um exemplo ruim. Ah, é difícil ser um exemplo bom para alguém? Ok, concordo. Mas sermos um exemplo para alguém não é difícil. É só você ser quem você é, que você já é um exemplo para alguém. Ah, mas aquela pessoa não faz nada. Legal, ela é um exemplo de quem não faz nada. Sim ou não? Aquela pessoa faz tudo de errado. Ela é um exemplo de alguém que faz tudo de errado. Aquela pessoa faz algo certo. É um exemplo de alguém que faz algo certo. Então não é difícil nós sermos um exemplo para alguém. Só que nós temos que escolher qual é o exemplo que nós vamos ser para alguém. Se eu falar para vocês
para vocês pensarem. Qual é um exemplo bom que vocês aprenderam com os seus pais? Michele, qual é um exemplo bom que você aprendeu com os seus pais? Do que se fazer? Não roubar. Tá, legal. Que bom. Não, a Tatiana é diferente. Tem mais caneta aí? Deixei a minha aberta pra variar. Preta. Ah, tá ali em cima. Não roubar foi um exemplo bom que você aprendeu. Eles falaram isso pra você ou você não viu eles roubando e aí você falou, poxa, eles não roubam, então também não vou roubar? Os dois chegaram a falar pra você não fazer e também não fizeram. Legal. Aí essa próxima parte você pode cortar se você quiser. Um exemplo ruim que vocês tiveram, que vocês se lembram do pai ou da mãe de vocês. Vai, Vinícius, fala aí, um exemplo ruim. A gente não vai mostrar pra sua mãe, não se preocupa. Pode falar. Fumar. Fumar. Beber. Eles foram exemplo, sim ou não? Sim. Foi difícil para eles serem exemplo? Não. Porque eles foram exatamente quem eles eram. É simples assim. Então, quando nós falamos sobre leis de liderança e falamos sobre lei da imagem ou lei do exemplo, qual é a imagem que nós passamos para as pessoas? Qual é o exemplo que essas pessoas pegam de nós? A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 21, Paulo falou para aquele povo, examinem tudo, mas retenham aquilo que é bom. De novo, examinem tudo, mas retenham aquilo que é bom. Só que você falando para pessoas maduras, é fácil isso. Olha, você deve examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Mas como é que você fala isso para uma criança? Como é que você fala para uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos? Olha, você vai examinar tudo que o papai e a mamãe estão fazendo, mas eu não quero que você aprenda isso, eu quero que você aprenda aquilo. Dá para fazer isso? Com uma criança? Quem é pai ou mãe aqui? Quem é mãe, né? Maria é mãe, né? Dá para fazer isso com uma criança? Olha, eu quero que você fale desse jeito. Não fale desse jeito que eu tô falando agora, tá? A gente tenta. E depende do que ela vê. Depende do que a criança vê. Porque nós fazemos, é até um subtítulo desse capítulo, nós fazemos aquilo que nós vemos. Nós reproduzimos aquilo que nós vemos. Simples assim. Então hoje você é um grande percentual dos seus pais, porque você viu eles fazendo. E pasmem, nós reproduzimos mais aquilo que nós vemos do que aquilo que nós ouvimos. Você hoje é mais daquilo que você viu seus pais fazerem. E nem tanto aquilo que você ouviu seus pais falarem para você. Então tem uma grande diferença. Então olha só, como é que uma criança vai saber separar? Isso aqui eu devo fazer, isso aqui eu não devo fazer. Isso aqui eu devo ser, não, isso aqui eu não devo ser. Uma criança não tem essa capacidade cognitiva de separar. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a diferença então entre uma criança e um liderado? Quem pode me dizer? Quem falou? Mentalidade. Legal. O que mais? Qual a diferença entre uma criança e um liderado? Quem pode me dizer? Jéssica, e aí? Qual a diferença entre uma criança e um liderado? Você é líder lá na igreja ou não? Das crianças. A principal diferença na verdade não é nem bem uma diferença, mas que ambos buscam uma referência. Uma criança não tem muita informação, então ela vai buscar uma referência. Um liderado não tem muita informação, ele vai buscar uma referência. Os pais são as referências das crianças, os líderes são as referências dos liderados. Então, naturalmente, as crianças vão espelhar os pais, os liderados vão espelhar os líderes. Isso é lei do exemplo.
É algo muito intrínseco na pessoa. Você não precisa nem pensar se você vai fazer ou não. Às vezes é natural você fazer e você reproduzir aquilo que o seu líder está fazendo. Porque se você ainda não tem total informação sobre aquilo, você vai olhar e vai falar, bom, se ele está fazendo, eu vou fazer também. Se o meu pai está fazendo, eu vou fazer também. Se minha mãe está fazendo, eu vou fazer também. Se o meu líder está fazendo, eu vou fazer também. Uma vez eu ouvi um rapaz, acho que eu já até contei sobre isso, de que um pai ele estava no shopping andando com a sua filhinha de 3, 4 anos de idade. E eles estavam na escada rolante, só que o pai estava na frente da filha. Quando o pai olha para trás, a filha está assim, ó. Um pé em um degrau e o outro pé no degrau de baixo. Aí o pai ficou bravo e falou com a filha, filha, não pode ser assim, você tem que ficar com os seus 2 pés no mesmo degrau. Você pode cair, você pode se machucar. Só que 1 minuto depois, quem que estava daquele jeito? O pai. Aí quando ele olhou para trás, que ele ia repreender a filha de novo, ele olhou para os pés dele. E um pé dele estava num degrau, o outro pé dele estava no degrau de baixo. Ou seja, a filha só reproduziu o que ela viu. Então como é que o pai ia cobrar da filha algo que ele mesmo estava fazendo? Tá, em nome de Jesus. Como é que o pai vai cobrar de uma filha algo que ele mesmo está fazendo? Como é que uma mãe vai cobrar de uma filha algo que a própria mãe faz? E aí trazendo agora aqui para o nosso ambiente. Como nós, líderes, vamos cobrar os nossos liderados de algo para não fazer o que nós mesmos fazemos? Como nós, líderes, vamos cobrar os nossos liderados para fazer se nós não fazemos? Então existe uma regra muito importante que esse livro ele traz, que eu quero compartilhar aqui, que é a seguinte. Cadê você? Número 1. Não exija dos outros o que você... Esquece isso aqui. Não exige de você. Faz sentido isso? Não exija dos outros o que você não exige de você mesmo. Então esse é o primeiro ponto para quem quer se tornar um líder e quer liderar pelo exemplo. Não exija das pessoas o que nem você faz. Para aquele silêncio. Tem sentido isso? Tem sentido? Como é que, por exemplo, vamos lá, o Vinícius gosta de jogar basquete. É uma vida saudável, vai pra academia, cara atleta, né? Depois você me dá aquele cachezinho lá. O Vinícius, ele tem condições de chegar para alguém e falar assim, vamos se exercitar aí, cara, vamos fazer exercício, sai desse comodismo, olha o tamanho da sua barriga, vamos lá, vamos embora. Vai, se mexe. Por quê? Porque ele faz. Vai pra academia, faz exercício físico, então ele pode falar para alguém, ele pode ser um exemplo para alguém, porque ele faz. Agora imagina uma pessoa totalmente sedentária, que não faz exercício físico nenhum, não quer nada com a vida, vai chegar pro cara, por que você não faz na academia? Aí o cara vai levar ele ao contrário. Por que você não vai fazer um exercício físico? Você não vai jogar uma bola? Tem como? Vai passar credibilidade o que ele está falando? Não. Então a primeira regra para quem quer ser um líder e liderar pelo exemplo é não exija dos outros aquilo que você não exige de você mesmo. Porque as pessoas elas vão te seguir porque elas estão vendo o que você está fazendo. Não só pelo que você está falando. Elas estão vendo se você faz aquilo que você está exigindo para ela fazer. Faz sentido isso? Quem de verdade, quem tem vontade de se tornar um líder aqui? Quem tem vontade de verdade de se tornar um líder? Tem vontade? Tem vontade? Quem mais? Ninguém mais quer ser líder aqui? Quer ser um líder? Faz sentido para vocês? Então, olhando para isso, o que você acha que você, querendo ser um líder, precisa fazer? Antes de exigir algo de alguém, faça primeiro. Antes de exigir qualquer coisa para alguém,
faça você mesmo. Exija de você mesmo. Quero ter uma saúde melhor, quero incentivar as pessoas a ter uma saúde melhor, vou fazer para mim mesmo. Quero ter uma alimentação melhor, quero exigir que as pessoas tenham alimentação melhor, vou fazer para mim mesmo. Quero que a minha equipe produza mais, eu tenho que produzir mais. Quero que a minha equipe esteja focada no trabalho, eu tenho que estar focado no trabalho. Quero que a minha equipe cumpra horário, eu tenho que cumprir horário. Faz sentido? Então, lei do exemplo, lei da imagem, faça você primeiro. Segundo, se você quer exigir algo de alguém, tenha a competência de fazer aquilo. Porque, de novo, as pessoas vão olhar para você e vão perceber se você sabe ou não. Existe uma das regras que é assim, é muito fácil eu ensinar do que eu fazer. Sim ou não? É muito mais fácil eu falar o que as pessoas devem fazer do que eu mostrar o que as pessoas devem fazer. Você consegue lembrar de alguém que você fala assim, fulano pediu para eu fazer isso, mas nem ela faz. Fulano pediu para eu resolver esse problema, mas nem ela resolve. E isso a gente está falando de empresa, estamos falando dentro da nossa casa, dentro de qualquer outro convívio que você tenha. Tem pessoas que às vezes não conseguem perceber isso. Querem exigir, mas não são ou não fazem. Isso é o que a gente chama de lei do exemplo. Tem uma frase que o autor lhe traz que é a seguinte: os seguidores podem duvidar do que nós falamos, mas vão acreditar no que nós fazemos. Vou falar de novo. Os seguidores, ou os liderados, podem duvidar do que nós falamos, mas vão acreditar no que nós fazemos. Hoje você consegue se identificar como uma referência para alguém? Quem aqui consegue se identificar? Eu sou uma referência para alguém. Referência boa ou ruim? Boa. E você sabe se você é uma referência ruim para alguém? Sabe? Dá um exemplo. Qual o exemplo? Ela já viu fazendo muitas coisas erradas, ou tendo atitudes erradas. Hoje eu falo pra ela, não faz. Então ela consegue ter isso. Então assim, ela tem uma referência. Quando eu fazia não ouvia ninguém, era rebelde. Sim. Eu era adolescente também. Ela, né? E ela hoje tem você consegue fazer essa separação. Sim, né? É por isso que eu uso o meu exemplo para ela ser uma pessoa. Legal. Legal. Isso é um ponto importante, porque às vezes a gente acha que a gente é só um exemplo bom para as pessoas. Só que às vezes a gente tem algumas atitudes ou alguns comportamentos que a pessoa vai olhar, vai identificar como um comportamento ruim, só que às vezes mesmo assim a pessoa replica. Se ela não tem filtro, se ela não tem um conhecimento para combater aquela referência, ela pode absorver para ela. Ela pode jogar para dentro da sua vida, da sua rotina, do seu cotidiano e fazer aquilo. O apóstolo Paulo, ele disse também em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 1, sedes os meus imitadores. Por quê? Qual a continuação do versículo? Sede meus imitadores, por quê? Porque eu imito a Cristo. Olha isso. O apóstolo Paulo disse, sejam os meus imitadores, porque eu imito a Cristo. A gente consegue hoje bater no peito e falar assim, me imita. Faz o que eu estou fazendo. Vamos lá. Tá vendo o que eu estou fazendo? Faz, pode fazer igual que vai dar certo. Você consegue pensar nisso em atitudes suas? Pensa agora aqui dentro da empresa, pensa dentro da sua casa, em todos os convívios que você tem. Você é uma pessoa imitável? Comportamentos, condutas, palavras, ações. Você é uma pessoa imitável?
Quem vai te dizer isso? É você mesmo? Não, são as outras pessoas. Às vezes a gente acha que a gente é imitável, que as pessoas só estão olhando coisas boas em nós, mas as pessoas nos observam. Principalmente se você tem uma posição de destaque. Eu estou aqui, vocês estão me observando. Eu observo até demais, né, Rebeca? Né? Até demais, né? Eu não posso nem ficar de costas que a pessoa observa, né? Né? Quem riu sabe. As pessoas te observam em todos os lugares e em tudo que você está fazendo. Às vezes você está lá dirigindo bonitinho no seu carro, você acha que ninguém está vendo, de repente você está lá cutucando o nariz, aí na hora que você olha pro lado tem alguém te olhando, você... Opa! Esconde. Às vezes você está lá andando, ou você está andando na rua, de repente passa alguém e você está lá olhando aquela pessoa, acompanhando. Na hora que você olha tem alguém te olhando. Opa! As pessoas estão te observando. A gente acha que não, mas as pessoas nos observam. Tudo, absolutamente tudo que você faz, a pessoa vê, a pessoa enxerga. E a pessoa cria um pré-julgamento, tá certo, tá errado, faço ou não faço, tá correto ou não tá correto. Ela vai criando isso dentro dela. Então, nós somos referências. Se você quer ser um líder e quer liderar pelo exemplo, começa a pensar nisso. O que as pessoas pensam de mim, o que as pessoas enxergam em mim, o que elas estão vendo em mim que é replicável, que é imitável. O que eu estou fazendo hoje, eu vou replicar isso nas pessoas? Elas vão continuar fazendo da mesma forma? Ou não, ou elas olham para mim e falam o seguinte, aquela pessoa faz isso, eu vou fazer o contrário. Eu acho que esse jeito aqui é o certo. Se é uma coisa que eu particularmente gosto e procuro fazer com uma certa frequência, é feedback. Já falei com a Juliane, já falei com a Isabelle, elas morrem de medo de feedback, mas tudo bem. Mas vocês têm feito feedback? Eu digo agora para os líderes, têm feito feedback? Tem recolhido informações? Você tem sido, entre aspas, aprovado pelos seus liderados? Qual é a opinião que os seus liderados têm de você? Será que não tem algum ponto em que eles estão olhando na gente e falam, olha, eu acho que esse ponto aqui seria legal você mudar. Eu acho que você poderia fazer isso aqui melhor. Ou ao contrário, eu acho que isso aqui tá legal. Isso aqui que você faz é interessante, isso aqui é importante. Isso aqui eu aprendi com você. Isso aqui eu quero continuar fazendo. Isso se chama feedback. Então, para quem quer ser líder, para quem já é e para quem quer ser líder, recolher feedback, dar feedback é muito importante, porque a gente precisa saber se nós estamos sendo exemplos ou não. A gente precisa saber como que as pessoas estão olhando para nós, se elas estão nos seguindo ou se elas estão nos repulsando. Mais um ponto que a gente pode falar aqui. Vou até mudar a cor. Devemos mudar antes de mudar os outros. Sim ou não? Vocês concordam com essa frase? Devemos mudar antes de querer mudar os outros. Faz sentido isso para você? Existe alguma coisa em você que você entende que deveria mudar hoje, mas que você exige que os outros façam? Existe algo? Pensa agora vocês que são pais, mães, líderes. Existe algo que nós estamos exigindo das pessoas, só que na verdade nós é que precisamos mudar primeiro? Lembrando que existe a lei do exemplo, que as pessoas fazem aquilo que elas veem. Como é que nós vamos exigir algo de alguém que nós também não mudamos? A mesma coisa que você falar para uma pessoa que fuma e você também fuma e você falar para ela, para de fumar. Para de fumar, isso aí faz mal para você. Para de beber, isso faz mal para você. Para de fazer isso aqui faz mal para você, mas às vezes a gente também faz. Aí a pessoa vai olhar para nós e vai falar assim, tá, mas por que você quer que eu faça se você está fazendo? Então, primeira regra, quer que alguém faça algo diferente? Faça você primeiro diferente. Mude você primeiro. A gente tem uma mania de, às vezes, querer mudar os outros, né? Quem tem essa mania de querer mudar os outros? Aí quem assume isso? De querer mudar os outros. Por que a gente quer mudar os outros? Por quê?
O que você quer mudar as pessoas? Não é querer mudar, Quer que ela faça do seu jeito. Mas porque você entende que o seu jeito é o melhor. Que o seu jeito é bom. É realmente bom? Mas pra você é bom. Ou seja, a gente quer que as pessoas façam aquilo que a gente faz, porque pra nós é bom, mas realmente é bom? No âmbito geral? Quando a palavra disse, né, quando Paulo falou, examine tudo e retenha o que é bom. O que é bom? O que é bom mesmo? Cada um tem a sua percepção de bom, certo? Cada um vai falar assim, não, isso aqui é bom. Não, isso aqui é bom. Um exemplo de café. Eu particularmente gosto de um café meio fraco com pouco açúcar. Pra mim é bom. Não é não? Olha lá. Não é. Mas pra mim é bom. Eu não gosto de café forte, ficar sentindo o amargo do café, e também não gosto de muito doce, né? Ah, isso é fresco. Não, pra mim é bom. E aí eu vou falar pra pessoa assim, toma café assim, porque café assim é bom. A pessoa vai falar assim, não, não é. Por quê? Porque pra ela tem outro bom. Ah, é? É. Eu vou pegar café pra Tatiana, ela põe açúcar. Eu falei, não precisa, já tem açúcar. Mas pra ela é bom o café mais docinho, pra mim não é. Então às vezes a gente tem essa mania de querer mudar os outros, de querer impor o nosso jeito nas pessoas, sendo que na verdade a gente é que tem que mudar primeiro. Se você quer que alguém faça algo que você faz, faça você primeiro, faça bem feito e que aquilo agregue valor para aquela pessoa. Um último ponto que a gente abordar. O maior presente que um líder pode dar para o seu liderado é ele sendo um bom exemplo. Eu, Tom, não vou mais dar presente para você, não precisa de presente, não precisa. O melhor presente que você pode dar para a sua equipe é sendo um bom líder. Esse é o maior benefício que você pode dar para a sua equipe. Sendo alguém respeitável, sendo alguém imitável, sendo alguém exemplo, a pessoa olhando para você e tendo orgulho de trabalhar com você. Por isso que eu falo sobre feedback, porque às vezes nós achamos que nós somos alguém que às vezes nós não somos. Achamos que estamos dando um bom exemplo e às vezes não estamos. Não precisa responder, obviamente, mas você tem orgulho do seu líder? Você tem orgulho da pessoa que te lidera? Você tem bons exemplos para extrair dessa pessoa e fala assim, não, essa pessoa ela é assim, isso aqui é o que eu quero para minha vida, esse é o sentido, esse é o rumo, eu gosto do que essa pessoa faz. Você tem orgulho disso? Essa pessoa é boa para você? O seu líder é bom para a sua equipe, para a empresa? Isso a gente precisa saber, a gente precisa analisar, porque isso faz parte da lei de liderança. Liderar pelo exemplo. Liderar não somente por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. Você é uma prova viva para ser imitado ou não. E a gente começa a descobrir, os seus filhos hoje te imitam? Quem tem filhos, seus filhos te imitam? Fazem aquilo que é bom, mas às vezes faz aquilo que não é tão bom. Então a gente precisa entender isso, qual que é o nosso grau de influência com as pessoas que estão próximas da gente. O quanto que nós influenciamos as pessoas que estão próximas da gente. O autor ele fala sobre um tipo de influência que é o tipo de liderança 360 graus. Alguém sabe dizer o que é isso? O que é uma liderança 360 graus? Quem pode me dizer? Quem tem uma ideia? O que é 360 graus? Que tipo? Imagina você sendo uma líder. Você tem uma equipe. Você tem pessoas que estão abaixo de você, certo? Então você tem uma equipe em que você é o líder. Você tem pessoas que você não lidera diretamente, mas são pessoas que estão no seu convívio, são seus amigos, seus colegas, seus familiares.
e você tem os seus chefes. Um bom líder, ele consegue ser alguém significativo para todas essas pessoas. Não é fácil. Não é fácil, porque às vezes a gente é bom para aqueles que estão abaixo de nós, mas às vezes aquelas pessoas que estão do nosso lado ou as pessoas que estão acima de nós não enxergam a mesma coisa que a gente está enxergando. E isso é legal o quê? Feedback. Como é que você vai saber se você está sendo um exemplo 360 graus na sua vida? Vou dar um exemplo. Você que é filho, que ainda tem os pais vivos, você é um exemplo para os seus pais acima de você? Você é um exemplo para os seus irmãos acima de você? E para você que já é pai e mãe, você é um exemplo para os filhos que estão abaixo de você? Consegue entender os 360 graus? Uma pessoa que ela lidera pelo exemplo, ela pode evoluir para uma liderança 360 graus. Ser uma pessoa representativa para os seus chefes, uma pessoa representativa para os seus liderados e para os seus colegas de trabalho. Dando um exemplo aqui, por exemplo, eu lidero 2 pessoas, estão abaixo de mim. Tem os outros líderes, nossos colegas, e temos nossos chefes, a Mary e o William. Como é que é a minha visão? Como é que é o meu comportamento? Tatiane, a mesma coisa. Bruna, a mesma coisa. Thalissa, a mesma coisa. Como é que é a nossa liderança 360 graus? Estamos sendo exemplos para quem está abaixo, para quem está do lado, para quem está acima de nós? Faz sentido para você? Então, para a gente finalizar, imagina como é que foi Jesus Cristo como um líder. As pessoas faziam exatamente o que viam que Jesus fazia. Os apóstolos aprenderam a curar, os apóstolos aprenderam a libertar, a expulsar, a ressuscitar pessoas porque viram alguém que fazia aquilo. Acompanharam Jesus Cristo por 3 anos e viram não somente o que Jesus falou para eles fazerem, mas eles viram Cristo colocando a mão em alguém e curando. Eles viram Jesus colocando a mão em alguém e expulsando. Eles viram Jesus fazendo milagres. Naturalmente, Jesus foi um exemplo para eles. E eles replicaram. Foi um bom exemplo. Então, o que nós falamos no começo, é difícil você ser um exemplo? Sim ou não? Sim ou não? E agora? É difícil você ser um exemplo? É difícil ser um bom exemplo? É difícil ser um mau exemplo? Não. É só você ser quem você é. Por quê? Você está falando que eu sou mau? Sim. A nossa natureza é má. Sim ou não? A nossa natureza é má. Já parou para pensar que você tem que se esforçar para ser bom? Já parou para pensar isso? Você tem que se esforçar para ser bom? Você tem que se esforçar para fazer alguma coisa boa, porque naturalmente a gente não é bom. Naturalmente a gente é egoísta, naturalmente a gente é soberbo, naturalmente a gente é orgulhoso, naturalmente a gente só quer as coisas do nosso jeito, a gente tem que se esforçar para ser bom. Então é fácil ser um mau exemplo. É só ser quem você é. Simples assim. É só deixar ser quem você é. Agora, para ser um bom exemplo, precisa se esforçar. Para ser um bom exemplo, precisa estudar. Para ser um bom exemplo, precisa querer ser um bom exemplo. Para ser um bom exemplo, precisa querer passar coisas boas para as pessoas. Precisa se esforçar. Então, sim, é difícil ser um bom exemplo. Mas quem aqui quer ser um bom exemplo? E ninguém quer ser um bom exemplo aqui, gente? Quem aqui quer ser um bom exemplo? Estamos fazendo de tudo para sermos um bom exemplo? Começa a pensar a partir de hoje. Se você quer ser visto bem pelas pessoas, procure ser visto bem pelas pessoas. Procure passar coisas boas. Seja um bom exemplo. É possível, é difícil, mas é possível. Certo? Ok? Alguém quer falar lá? Uma coisa que aconteceu semana passada. Então, a pergunta é: o que é bom e o que é ruim? Não. O que é bom e o que é ruim? O que é bom e o que é ruim? Como é que eu sei que na minha vida é ponto de vista ou é aquilo que eu sou? Gente, só existe o bom. Só existe o ruim e existe o bom. Aí ou algo que aconteceu semana passada.
Semana passada a gente foi visitar uma unidade. E aí, a primeira pergunta que foi feita, que até a Jéssica perguntou para o operacional de lá, falou assim: vocês têm data para entregar a vaga? Qual a resposta que foi? Aí, qual que foi a indignação da Jéssica? Não tem data para entregar a vaga? Vocês não têm dia para entregar a vaga? Você não tem uma planilha para saber que vaga você entrega? E aí qual é a percepção de bom ou ruim nesse momento? A pergunta é, por que a Bruna tem um monte de planilha? Pra salvar a nossa vida. E aí a percepção de uma coisa ruim se tornou boa. Então só existe o ruim, porque existe o bom. Só que isso é volátil. Se hoje você se considera bom no que você faz, cuidado, vai ter alguém melhor que você. E se você não se tornar o bom e continuar sendo bom, você um dia vai se tornar ruim. E o ruim tá fora. Ponto, simples, acabou. Se você não continuar se tornando o bom, o ruim está fora. E pode ser que você continue sendo bom naquilo que você faz, porque não tem base de comparação. Se você é a única boa naquilo que você faz e ainda não tem comparação com outra pessoa que faz melhor que você ainda está sendo bom. Mas um dia, que se tiver alguém que faça melhor que você, houve a comparação. E vai existir o bom e vai existir o ruim. É isso o cuidado. O cuidado é que o bom e o ruim não é só percepção, mas ele é volátil e ele é uma base de comparação. Então a gente precisa entender o que é bom e o que é ruim, que na nossa visão é muito difícil. Fechou? Só para